Esportes. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês pela próxima hora, nessa quarta-feira, dia 13 de março de 2019. De segunda a sexta-feira, sempre das 12 horas às 13h30, você acompanha transmissões experimentais como essa da rádio que fazemos juntos e juntas. Você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos assistir pela web. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental, até porque transtornos como ansiedade, estresse, depressão, insônia, entre outros, estão se tornando muito frequentes entre a população. Em praticamente todo lugar, nós vemos ações de pessoas que nos fazem lembrar esses problemas psicológicos. Quem nunca se deparou com motoristas excessivamente estressados no trânsito, pessoas que respondem agressivamente às situações do dia a dia, ou pessoas deprimidas e sem expectativa para a sua vida? Enfim, muitos transtornos da mente parecem estar afetando os brasileiros e brasileiras de qualquer faixa etária nos últimos tempos. O Brasil é o segundo país com pessoas mais estressadas no mundo, é o que aponta um levantamento feito entre 10 países pela International Stress Management Association, a Associação Internacional de Controle do Estresse, a ISMA Brasil. Na nossa frente, só os japoneses. Ainda segundo a ISMA, 69% dos entrevistados brasileiros relataram sofrer com as longas jornadas de trabalho, sobrecarga de tarefas e atenção no ambiente corporativo, sendo esses fatores que colaboram nos riscos para a saúde mental dessas pessoas. O fenômeno global dos transtornos mentais, que está afetando milhares de brasileiros e brasileiras, é tão preocupante que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, acredita que já em 2020, agora no próximo ano, a depressão será a primeira causa de afastamento do trabalho, ultrapassando todas as doenças musculoesqueléticas. Uma pesquisa recente realizada pela psicóloga Thaís 40 reuniu 941 pessoas entre os últimos meses de dezembro e janeiro e apontou que 66% dos brasileiros e brasileiras consultadas já recebeu algum diagnóstico de transtorno psiquiátrico. Os 5 principais transtornos diagnosticados foram ansiedade, depressão, estresse, síndrome do pânico e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também chamado de TDAH. Agora nós vamos ouvir a Thaís 40, psicóloga responsável por essa pesquisa, comentando com exclusividade para a nossa rádio o que pode estar ocasionando esses transtornos mentais na vida do povo brasileiro. O que a gente vê? Existem mudanças no nosso contexto, no momento, que
tem bastante a ver com acesso à informação. Não que o acesso à informação seja algo prejudicial às pessoas a ponto de desenvolverem um transtorno mental, mas, na verdade, o que a gente vê é que o excesso de informação, hoje a gente tem inúmeras vezes mais informações do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e esse excesso de informações, esse excesso de estímulos que a gente vive hoje, ele acaba sendo prejudicial à nossa saúde mental. A gente está numa fase de transição. Acho que pela primeira vez, pelo menos no Brasil, que a gente observa, a gente tem uma geração aí de 10, 15 anos, que é a moçadinha aí, que já nasceu com a tecnologia. E nós, adultos, estamos numa fase de transição, pois nascemos sem a tecnologia, estamos conhecendo, né, de uns 10, 15 anos para cá, a tecnologia, né, redes sociais, o acesso muito fácil à informação a qualquer momento, em qualquer lugar, que antigamente a gente não tinha. A gente tinha que aprender a esperar, a gente tinha que tolerar muitas vezes as frustrações, porque não tinha tantas alternativas quanto se tem hoje. Então, existe um benefício desse acesso facilitado à informação, à disponibilidade aí de determinados recursos, mas que quando mal utilizado, eu digo, utilizado em excesso, ele acaba acelerando nossos pensamentos, acaba que a gente faz comparações excessivas. Por exemplo, em redes sociais, a gente, antigamente, como que a gente conseguia se comparar com a grama do vizinho? A grama do vizinho é mais verde. Por quê? Porque a gente entrava na casa do vizinho, tinha que ter uma certa intimidade para conhecer a grama dele. E a gente conhecia ele no seu universo de todas as áreas da vida, né? Ou pelo menos algumas áreas. Hoje, com as redes sociais, a gente tem um recorte da vida de cada indivíduo. Isso modifica muito o nosso padrão de processamento de informações. Então, eu acho que esse é um dado que é bastante importante para aparecerem mais problemas associados à saúde mental. Esse é o grande cuidado que precisamos tomar em relação às redes. Então, na verdade, esse aumento ou essa expressividade de transtornos mentais na população brasileira, ela está bastante relacionada ao momento que estamos vivendo. É um processamento muito rápido, mudanças muito rápidas, enquanto que a gente leva mais tempo para assimilar essas mudanças do que como de fato elas acontecem, certo? Então, acredito que um grande ponto a ser destacado nesse aumento expressivo, acho que não só por hoje a gente ter mais recursos de diagnóstico, mas também temos hoje uma expressividade maior por conta da tecnologia, do excesso de informação e de estímulos que a gente recebe do nosso meio ambiente. No mesmo estudo, foi averiguado também que 65% dos entrevistados têm um parente direto que também já recebeu um diagnóstico de algum transtorno mental. Além disso, 55% das pessoas afirmaram que não cuidam da saúde mental como cuidam da física. As pessoas que disseram se preocupar com a saúde mental citaram várias estratégias, sendo as 5 principais: dedicar algum tempo durante o dia para fazer algo que gosta, dormir bem, sair com amigos, visitar a família e praticar o autoconhecimento. Para comentar esses dados, nós vamos ouvir mais alguns depoimentos exclusivos da psicóloga que realizou essa pesquisa em São Paulo. Agora você ouve Thaís Quaranta comentando os cuidados que precisamos ter com a saúde mental. Nesse primeiro depoimento, ela alerta para os cuidados com o sono. Eu costumo dizer aos meus pacientes que existem inúmeras maneiras da gente cuidar da nossa saúde mental. A psicoterapia é apenas uma delas. Na verdade, assim, é um conjunto de técnicas, de acordo com cada abordagem psicoterapêutica, que vai ajudar o paciente a se readaptar, se conhecer e até desenvolver estratégias eficientes para lidar em determinados contextos, em determinadas condições médicas, como nas psicopatologias. Por exemplo, o sono. Regular o sono é algo que é primordial a qualquer ser humano. Quando o sono não está bom,
todas as outras coisas parecem funcionar em efeito dominó. A gente acaba tendo um padrão de irritação muito maior, a ansiedade aumenta. Então, quando o sono não vai bem, ele costuma ser o principal ponto de início, ali, ponto de partida para tratamento. Existem diversos distúrbios que envolvem o sono das pessoas. Entre as principais e mais evidentes e mais comuns, a insônia, que é uma dificuldade para dormir ou manter o sono durante a noite, a narcolepsia, cujo principal sintoma é a sonolência excessiva durante o dia, além de episódios repentinos de perda de força muscular, alterações emocionais e alucinações. Outro distúrbio do sono comum é a paralisia do sono, que geralmente ocorre ao acordar ou adormecer. A paralisia se manifesta quando a pessoa está consciente, mas perde temporariamente os movimentos do corpo. Se você possui algum desses sintomas com frequência, talvez seja interessante procurar um profissional de saúde o quanto antes. Distúrbios do sono podem refletir ou agravar problemas cardíacos, respiratórios e principalmente mentais. A psicóloga Thaís Quaranta também problematiza a questão social e o excesso de trabalho, além de pontuar a importância do lazer e a prática esportiva como ferramentas de apoio psicológico. Outra questão, a parte social. Hoje, com a questão da violência, a gente vê muitas coisas acontecendo e como as pessoas acabam se isolando muito mais por conta da tecnologia, a gente vê uma prática menor em comunicação, em troca afetiva, sair com amigos, se encontrar. Essa é uma questão que está em bastante evidência. Hoje a gente senta numa sala de espera, por exemplo, está cada um no seu universo por trás de um celular. Então a gente pratica muito menos essa habilidade social, né? Então é um ponto bastante importante para manter a saúde mental. Outra coisa, fazer o que gosta. Antigamente a gente costumava dizer, trabalho nunca é demais. Tá, antigamente até isso funcionava, até porque acabava o dia de trabalho, dava o horário lá de trabalho, cada um ia para sua casa e ninguém mais te acessava, ninguém conseguia falar com você, você não continuava em casa conseguindo ver e-mails ou, enfim, você muitas vezes tinha que estar na empresa para conseguir trabalhar excessivamente. Hoje não. Então hoje, uma das coisas que eu acho que a gente precisa dizer para a população é que trabalhar demais, sim, é prejudicial. A gente precisa cuidar da nossa parte profissional, mas também cuidar da parte do lazer. Se não tivermos lazer, se a gente não conseguir ter prazer ao longo da nossa semana, momentos de relaxamento, isso não precisa ser grandes atividades. Podemos considerar aí lazer e relaxamento, uma música ao longo do dia, um banho quente, assistir um filme, uma série, ler um livro. São atividades que cada um a seu gosto, né? Inclusive lidar com a natureza, estar com o familiar, que são práticas que a gente considera hoje saudáveis para manter uma saúde mental. Outra coisa que ajuda bastante a regular o nosso emocional esportes, atividade física, manter o corpo em movimento. Existe tanto o processo físico, fisiológico, eu diria, que seria todas as neurotransmissores que são liberados ali com a atividade física, quanto a questão da competência, de se sentir bem após realizar algo que você se planejou para realizar. E também o autoconhecimento. Com certeza, quanto mais a gente se conhece, mais entende as nossas intenções e o processamento ali de informações de acordo com nossos valores, que nosso comportamento seja de acordo com aquilo que a gente pensa e sente. Quanto mais isso estiver em harmonia, melhor estará a nossa saúde mental. O recente estudo realizado pela neuropsicóloga Thaís Quaranta, aquela que acabamos de ouvir, ainda revelou que
68% da amostra de quase 1.000 pessoas ainda apresenta índices elevados de estresse. Entre as principais estratégias para lidar com o estresse e a tristeza, o grupo afirmou isolar-se, comer mais que o normal, dormir mais que o normal, navegar horas na internet e usar as redes sociais. Além de tudo isso, apenas 18% da amostra afirma sentir-se feliz ou estar satisfeito com a sua própria vida. Os 5 principais aspectos que levam à infelicidade ou à insatisfação com a vida são problemas financeiros, o trabalho, a aparência física, os relacionamentos amorosos e os sentimentos e emoções. Nós vamos ouvir mais um depoimento da Thaís 40, que realizou essa pesquisa sobre esse comportamento das pessoas excessivamente estressadas. Essas são estratégias que podem até funcionar pontualmente. Então, durante algumas horas, eu acabo me afastando um pouco das pessoas, por exemplo, se isolando ali por um período, até que a emoção dê uma regulada, para eu conseguir tentar pensar um pouco mais ou lidar de uma forma mais saudável com aquele problema ou com aquela situação. Agora, a longo prazo, são estratégias que acabam sendo bastante prejudiciais. É igual o uso de drogas, por exemplo, fumantes. Quando a gente vê o comportamento do cigarro, muitas pessoas falam, o cigarro me relaxa, o cigarro me dá um certo prazer, ou então eu desenvolvo habilidade social durante o hábito ali, né, a prática do cigarro. Certo, esse é um retorno pontual, mas que a longo prazo acaba que traz alguns prejuízos que fazem a gente repensar o hábito do cigarro. Então, existem algumas maneiras de lidar com questões emocionais ou até mesmo com estresse que acabam sendo mais prejudiciais a longo prazo do que outras estratégias que ajudam a lidar com problemas e que vai fortalecer essa pessoa para lidar muitas outras vezes que isso aparecer. Então, estratégias como isolamento, alterar a rotina de sono, alterar a rotina de alimentação, acaba que inicialmente pode até dar um alívio, né? Um alívio momentâneo, mas é algo que fica acumulativo ali para a pessoa. Acaba não sendo tão saudável quanto estratégias que acabam sustentando a pessoa emocionalmente a longo prazo, como praticar o autoconhecimento, desenvolver habilidades sociais, fazer coisas que relaxam, que gostam, passar um tempo na natureza, meditação, né? Manter uma qualidade de vida, atividade física, leitura, são coisas que sustentam a pessoa mais a longo prazo na questão da saúde mental. Ainda segundo a pesquisa, 91% dos entrevistados iriam espontaneamente no psicólogo se tivessem essa oportunidade para cuidar da saúde mental. De forma preventiva. Porém, quando perguntados sobre os impedimentos para cuidar da saúde mental, os principais obstáculos citados foram a incompatibilidade dos valores da psicoterapia com a renda da população brasileira, não ter acesso por não ter plano de saúde e a dificuldade de acessar estes serviços pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ou pelos planos privados. A responsável por esse estudo também pontuou esses resultados com exclusividade para a Rádio Universitária Paulo Freire. No depoimento que se segue, ela comenta a expressiva porcentagem da população que admite não ter acesso ao devido tratamento de saúde mental de maneira preventiva. Qual que era a nossa ideia quando fizemos a pesquisa? Muitas pessoas talvez não façam ali uma busca por um profissional de saúde, como psicólogo, psiquiatra, para cuidar da saúde mental, por um preconceito, por achar que é coisa de louco ou algo nesse sentido. Enquanto que, quando nós fomos ver os resultados, o que assustou muito? Muitas pessoas, inclusive, acho que foi em torno de 90%, disseram que fariam um acompanhamento terapêutico, por exemplo, para a saúde mental. Só que o que impede isso é o acesso à rede de profissionais que podem trabalhar a saúde mental. Então, na verdade, o que a gente vê é uma falha aí no sistema, tanto na saúde pública, que envolve a saúde mental. Então, até busquei um pouco pesquisar sobre isso, que eu acho que
um ponto bastante chamativo, 90% fariam psicoterapia. Mas o que impede é o acesso, então o que está impedindo isso? Então, tanto a questão financeira, porque ou eles buscariam um profissional particular, ou muitos dos processos da rede pública não oferece um serviço tão rápido ou para uma população que deseja prevenir ou cuidar dessa saúde mental que não esteja diagnosticado com um transtorno grave, que não tem uma indicação ali que vá direcionar para um profissional e cuidar dessa saúde mental como deveria. Então, a gente vê que as pessoas já têm observado mais a necessidade de cuidados com a saúde mental, mas não necessariamente isso faz com que elas já tenham o acesso direto. Muitas vezes existe um impedimento, às vezes até no acesso à informação desse direcionamento. A Thaís ainda reforça a importância de quebrar o preconceito com os medicamentos de tratamento de transtornos na mente. Segundo a profissional, muitas pessoas apresentam resistência para aceitar a necessidade de usar os medicamentos. Vamos ouvi-la? Existe um fundo de preconceito que é: poxa, se o médico me dá uma medicação, eu vou questionar, eu vou ver, mas será que é necessário mesmo? Será que eu não consigo por conta própria? Enquanto que para algo relacionado à saúde física, eu não questiono. Eu sigo o tratamento à risca. Então, muitas vezes existe um preconceito, sim, em relação à medicação, em relação a acesso a profissionais ou a tratamentos determinados, como se esses não fossem tão válidos quanto a saúde física. Então, eu acho que nós, profissionais da saúde, ou até simpatizantes da temática saúde mental, nós precisamos desconstruir essa ideia de que medicação é para casos extremos, medicação para alguém que precisa muito daquilo. Não, medicação ela vai ser um dos suportes ali para a pessoa se organizar novamente, para a pessoa ter uma regularização ali de todos os neurotransmissores que não estão funcionando, para que toda a química favoreça qualquer trabalho terapêutico. Daí a importância de tantos centros que cuidam, da saúde mental da população, como o CAPS. Agora são 12 horas e 23 minutos dessa quinta-feira. Fique conosco aqui na Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir agora José Batista. Ele é professor da UFPE e membro da Cátedra Paulo Freire. Ele fala sobre os 50 anos do lançamento do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. A Cátedra Paulo Freire da UFPE comemora os 50 anos da Pedagogia do Oprimido, que foi escrito, é um livro que foi escrito no Chile, em Santiago do Chile, e os manuscritos foram divulgados na primavera de 1968. Mas ele escreveu esse livro a partir das experiências que ele viveu no Brasil, aqui em Recife, no estado de Pernambuco, mas também em Angicos, no Ministério da Educação, onde ele coordenou o Plano Nacional de Alfabetização. E depois na experiência com os trabalhadores do campo, no Chile, onde ele estava exilado. Nesse livro há um debate extremamente interessante que diz da importância e da atualidade do pensamento de Freire. Porque ali ele começa a discutir o conceito de dialogicidade, né? Da necessidade do diálogo ser um elemento que atravessa o ato educativo plenamente. E lá ele discute a teoria da ação antidialógica, que é um pouco isso que a gente está vivendo no país hoje, depois do golpe de 2016. Uma total ruptura entre o Estado e a sociedade, entre o governo e a sociedade. E Paulo Freire pensava uma política de uma outra maneira, pensava uma política na base do diálogo, portanto, dando voz e vez a todos os segmentos, né, que pudessem expressar seus interesses, seus sonhos, sua esperança. É esse o pensamento freiriano, talvez seja um bom legado, ou o melhor legado dele para o país nesse momento.
Esse país precisa de diálogo. A Rádio Universitária M agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta ao vivo, comentando a saúde mental dos brasileiros. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Faça como Diana Albuquerque e Roberto Peixoto. Fale conosco através dos comentários da live no Facebook. O tema do programa de hoje é a saúde mental dos brasileiros e brasileiras. A OMS, Organização Mundial de Saúde, afirma que as doenças e transtornos mentais atingem 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, a estimativa é de que 23 milhões de brasileiros possuam algum sintoma dessas enfermidades. Esse número representa 12% da população de todo o nosso país. Um dos fatores que podem estar contribuindo para esses números é o preconceito com o tratamento psicológico. Nós vamos ouvir agora um depoimento da psicóloga Érica Chagas sobre esse assunto. Acompanhe. A visão da sociedade em relação à doença mental, muitas vezes ela gera comportamentos que dificultam a vida das pessoas a enfrentarem desafios em relação à sua saúde mental. Então, a primeira coisa que devo esclarecer é que não vai ao psicólogo quem é louco, como muitos pensam e dizem por aí. Isso é um pensamento muito antigo e preconceituoso. Eu costumo dizer que todo mundo tem problema nessa vida, né? Mas vai ao psicólogo quem quer resolvê-los ou quem não está satisfeito com o que está acontecendo no momento. São vários os motivos que nos fazem ir a procurar um psicólogo, né? Seja por medos, traumas, dificuldades de relacionamento, transtornos, conflitos internos também, enfim. Quando não estamos bem fisicamente, procuramos um médico, né? Quando não estamos satisfeitos com o nosso sorriso, a gente vai a um dentista, né? Então, por que a sociedade ela reluta tanto nessa questão do psicólogo, né, da procura por um psicólogo? Então, de certa forma, esse preconceito em procurar um psicólogo, ele prejudica as pessoas que realmente estão passando por algum sofrimento mental. Do mesmo modo em que a gente, quando demora a procurar um médico ou qualquer outro profissional para cuidar de alguma questão física, né, do nosso corpo, quando a gente demora a fazer isso, então o problema se agrava, né? Então não é diferente em relação à nossa saúde mental. Então, quanto mais cedo, né, você procurar um profissional para lidar com essas questões individuais, melhor é para a questão da sua cura, da sua evolução. A psicóloga Érica Chagas também nos dá dicas de como prevenir e ajudar conhecidos com transtornos mentais. Vamos ouvir. Ouvimos falar bastante sobre qualidade de vida, alimentação saudável, cuidados com o corpo, mas muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa saúde mental, né? E ela é tão importante quanto o cuidado com o nosso corpo. Então, como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? É separar um tempinho mesmo para você, certo? É refletir, né, sobre o seu comportamento, o que você pode melhorar, o que você deseja mudar. Isso não é só uma promessa de início de ano, né? Temos que cuidar das nossas emoções, temos que cultivar bons sentimentos. E se a gente não fizer isso, não estamos cuidando da nossa saúde mental. Quando a saúde mental não vai bem, então qualquer frustração é motivo para a gente desistir. Então, se temos como uma meta para o ano, por exemplo, o sucesso no trabalho, e de repente acontece algo inesperado que a gente não sabe lidar. Então, o que é que acontece? Nossa mente e nossas emoções elas ficam fragilizadas, né? E passamos a acreditar que nada dá certo, que nunca teremos sucesso. Então, isso vem também o quê? A questão do pensamento negativo. E essa forma de agir, essa forma de pensar diante do que aconteceu, né, que deu errado por um momento, ela é reproduzida em várias áreas da vida, né, seja no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, até na dieta também, né? Então, o medo de fracassar, ela nos leva a desistir do primeiro desafio, né? Pois não estamos mentalmente
prontos para arriscar, para ir mais além. Então, o que é que devemos fazer, né? Separar um tempinho mesmo de refletir, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para estar melhor a cada dia. Excesso de passado não é bom, excesso de futuro também não é bom, porque também remete já à questão da ansiedade. Então, a gente tem que procurar viver um dia de cada vez, com calma. Porque a vida da gente é tão corrida, né? E a gente só vive muito a trabalho, e a mente acaba se cansando também, além do corpo. Então, é uma junção, né? Corpo e mente, eles precisam estar bem, né? Um complementa o outro. Então, muitas vezes a gente trabalha tanto e também esquece do descanso, né? E o corpo precisa e a mente também precisa. Então, tem que cuidar de ambos, né? Então, a gente tem que se esforçar um pouquinho e também separar um tempinho pra gente também se cuidar, se autoconhecer, né? É importante. E para tentar tirar o medo que algumas pessoas ainda sentem sobre o tratamento e a consulta psicológica, a psicóloga Érica Chagas nos conta como é feita uma consulta e o acompanhamento de um profissional. E como é uma consulta com um psicólogo, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Na minha consulta, eu estou aberta a conhecer você, conhecer sua queixa, conhecer o que você está passando no momento. Muitas vezes, a pessoa não tem intenção de fazer o tratamento psicológico, né? Mas sim fazer uma primeira consulta para conhecer e às vezes acaba se entusiasmando e realmente fazendo o processo de autoconhecimento através da psicoterapia. Então, existe também essa possibilidade, né? Outras pessoas, elas buscam a psicoterapia, buscam o tratamento para determinados problemas. Mas na minha primeira consulta, é interessante que você se sinta à vontade. Claro que dá uma ansiedade, dá um medo, né? Vem a preocupação que devo falar, né, nessa primeira consulta. Mas eu tento passar confiança para que você consiga realmente me falar os pontos mais delicados, né, os pontos mais frágeis, para que a gente possa trabalhar junto essas questões. Então, é a partir disso, da primeira consulta, que vou poder orientar a pessoa, né? A psicoterapia, ela acaba sendo a consequência dessa primeira consulta. E aí tem pessoas que continuam, outras não. Às vezes, as pessoas optam para fazer uma consulta de vez em quando, né? Para sentir um suporte. Mas o ideal é a pessoa querer, certo? Acho que qualquer mudança na vida, a pessoa tem que querer e tem que se sentir apta realmente em busca dessa possibilidade de mudança. Muito bem, nós ouvimos a psicóloga Érica Chagas nos falando sobre prevenção e cuidados com a saúde da mente. Você está na Rádio Universitária Paulo Freire, são 12h33. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir agora o depoimento de Daniela Tavares, que é terapeuta ocupacional e membro da Cátedra Paulo Freire. Ela fala sobre os princípios freirianos e a educação popular em saúde. Não é muito do conhecimento de todo mundo, mas os princípios da obra freiriana, como a amorosidade, construção compartilhada do conhecimento, o diálogo, são princípios de uma das principais políticas públicas que a gente tem hoje na saúde, que é a educação popular em saúde. A educação popular em saúde, ela visa não só nortear como os profissionais vão interagir com as pessoas que procuram serviços de saúde, mas também a formação dos futuros profissionais. Uma das características que a gente vê mais forte é a perspectiva que Paulo Freire traz para a gente de que nós somos seres inacabados. Enquanto seres inacabados, nós podemos transformar a nossa realidade. Então, essa é uma crença básica de qualquer profissional de saúde, né, que se depara com pessoas que têm múltiplas dificuldades no seu dia a dia, desde uma dificuldade física, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Se eu não acredito que aquela pessoa, apesar de suas limitações, de suas dificuldades, ela pode transformar o seu cotidiano, eu não consigo justificar e pensar a minha intervenção. Então, a obra de Paulo Freire, ela traz para o profissional de saúde conhecimento técnico, metodológico, que permite esperançar as nossas práticas, né? Trazer força para as nossas práticas e, principalmente, trazer os sujeitos para que eles não sejam pacientes. Né? Eu acho que isso é a principal coisa. Então, quando a gente usa uma perspectiva de Paulo Freire na saúde, a gente vai no sentido contrário da concepção de paciente, daquele que espera a ação do profissional que vai solucionar os problemas. A gente vai no sentido da humanização, no sentido da construção dele enquanto sujeito ativo, produtor da sua própria saúde. Rádio Paulo Freire,
a rádio que fazemos juntos. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo na Rádio Universitária Paulo Freire e agora, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar sobre a saúde mental entre os adolescentes e jovens. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que pelo menos 30% da população mundial vai passar por algum episódio de depressão ao longo da vida. E, embora essas doenças sejam mais diagnosticadas na vida adulta, 50% dos adultos afirmam que os sintomas apareceram antes dos 18 anos, ainda na adolescência. Uma das formas de ajudar esses jovens é levando essa discussão para dentro das salas de aula, nas escolas, e oferecendo um espaço de preservação da saúde mental. Para falar um pouco mais sobre o assunto, vamos ouvir a mestranda do Departamento de Psicologia da UFPE, Bruniele Souza. Ela trabalha na Gerência Regional da Educação. Na preservação da saúde mental dos estudantes, a gente primeiro tem que pensar nos direitos da criança. Ela trabalha na Gerência Regional da Educação do Recife Sul e atua com os estudantes da rede pública do estado de Pernambuco. Quando a gente fala no papel da escola, na preservação da saúde mental dos estudantes, a gente primeiro tem que pensar nos direitos da criança e do adolescente. Estar na escola, viver a escola e as suas relações é importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. É uma garantia por lei estar no ambiente escolar e a negação desse direito já permite que essa criança e esse adolescente sofra mediante a sociedade. Em contrapartida, a gente também precisa compreender o ambiente educativo como um ambiente que também favoreça o estudante compreender sobre saúde mental. Então, se a gente perguntar a um estudante se ele sabe os sintomas de um infarto, e se a gente fala naturalmente dos sintomas físicos de algumas doenças na escola, a gente precisa também falar dos sintomas que envolvem a saúde mental para que os estudantes consigam compreender a si mesmos e as pessoas que estão ao seu redor, né, para que eles possam, de maneira simples, reconhecer quando alguém precisa de ajuda, precisa chegar junto e cuidar. Porque a escola também é um espaço educativo e de relação que a gente constrói juntos essa oportunidade também de aprender sobre a saúde mental. E atenção, pais e professores. A psicóloga Bruniele também alerta para os sinais de problemas mentais que as crianças e adolescentes podem demonstrar dentro do contexto escolar. Bom, as crianças e adolescentes sempre demonstram sintomas de fragilidade de saúde mental no ambiente escolar, porque é um ambiente em que há relações. Então, no limiar dos relacionamentos, a gente percebe quando alguém não está bem. Então, geralmente, os primeiros sintomas é a queda no rendimento escolar, né? A criança vinha bem, o adolescente vinha bem, e, de maneira geral, ela começa a ter uma queda no rendimento escolar. A atenção dela já não é mais a mesma, as notas começam a cair, às vezes aquela criança que era muito feliz começa a ficar mais retraída ou começa a ficar mais agitada do que o normal ou agressiva com os outros colegas, com as pessoas. Então, assim, a gente pode reconhecer quando é quebrado um padrão. Cada um manifesta os sintomas de sofrimento de maneira muito particular. Então, é necessário que, mediante as relações que são construídas na escola, se perceba que a criança ou adolescente seguia um padrão e, de repente, esse padrão está sendo quebrado por algum motivo que a escola precisa investigar. Então, houve queda de rendimento, houve uma mudança no comportamento dessa criança ou desse adolescente para um retraimento, ou para uma agressividade, ou para uma demonstração de comportamentos que antes não se demonstravam. Então, é necessário chegar junto dos pais, da família, do jovem, da criança, para ver o que é que está acontecendo de fato com essa criança, ou com esse adolescente, ou com a família. Porque, às vezes, é um problema, pode ser também um problema familiar que esteja afetando a criança ou o adolescente. Às vezes, uma separação, uma doença na família, uma mudança de escola,
de professor. Às vezes tem crianças muito sensíveis que se apegam muito à tia. E aí, quando há uma mudança de professor também, a criança demora um pouco a se adaptar a algumas mudanças. Então, a gente precisa, no ambiente escolar, ser sensível para perceber as nuances do comportamento de cada estudante. A psicóloga Brunielle Souza ainda pontua que atividades extracurriculares contribuem com a saúde da mente dos estudantes. É bom lembrar que Brunielle atua com o trabalho de protagonismo juvenil dentro das escolas que são lideradas pela Gerência Regional de Educação do Recife Sul, da Secretaria do Estado de Educação. Bom, as atividades extracurriculares, elas sempre contribuem com a saúde mental do estudante, né, porque favorece outras vivências que podem ultrapassar aquelas que comumente são vivenciadas na sala de aula. Então, quando a gente oferta ao jovem a possibilidade dele ser desafiado, né, a criança vivenciar uma outra situação, isso também ajuda a criança ou adolescente a despertar novas aprendizagens, né? Aprendizagem social, aprendizagem cultural, aprendizagem até do próprio corpo, da vivência da saúde de maneira geral, uma prática de esportes, a vivência, aprender a tocar um instrumento, outro idioma, ou visitar um lugar diferente. Então, tudo isso faz com que se amplie os horizontes de um desenvolvimento infantil e juvenil, que é interessante sim para a manutenção da saúde da criança e do jovem. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda afirma que cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas a cada ano, o que seria equivalente a uma morte a cada 40 segundos. A organização também ressalta que o suicídio é a segunda causa de morte mais frequente entre jovens de 15 a 29 anos. Será que esse alto índice de suicídio entre adolescentes pode estar ligado à saúde mental? Quem nos responde essa pergunta é a psicóloga Brunielle Souza. Sim, o alto índice de suicídio ele está ligado diretamente com a saúde de maneira geral vivenciada pelas pessoas, e principalmente a questão da saúde mental, né? Quando a gente olha para os dados dos suicídios crescendo cada vez mais entre jovens, entre crianças, infelizmente a gente tem já dados de crianças que tentam suicídio, a gente olha e percebe que a nossa sociedade ela está cada vez mais adoecida. As crianças e jovens estão se sentindo sozinhos, né? Os relacionamentos cada vez mais frequentes com as telas, com a internet, provoca esse sentimento de vazio, né? De estar só no mundo. E nós, como sociedade, precisamos olhar para esse fenômeno do suicídio que tem crescido de forma crítica e olhar de que maneira temos construído um mundo tão cruel em que crianças e jovens não querem mais viver nesse mundo, né? Estão desistindo da vida muito cedo, né? O que nós temos também como responsabilidade mediante isso, que sociedade temos construído para essas crianças e esses jovens que permite com que eles não queiram mais viver, desistam da vida ou se encontrem em situações em que há uma desesperança total. Então é necessário que nós, como sociedade, nos responsabilizemos. Brunielle ainda ressalta as dificuldades que envolvem a discussão sobre o tema do suicídio e a culpabilização das pessoas que cometem tal atitude. Falar de suicídio é falar de algo muito delicado para as pessoas. Às vezes, as pessoas têm medo de falar sobre isso, inclusive nas escolas, né? Falar de suicídio, as pessoas têm medo que isso motive outras pessoas a se matarem. Mas a gente precisa, nas escolas, construir relações mais fortes, o sentimento de cuidar uns dos outros e sentimento de responsabilidade. É porque quando alguém se mata, a gente sempre diz assim, foi aquela pessoa que escolheu. A gente coloca a responsabilidade apenas naquela pessoa que decidiu pôr fim à sua vida. Mas nós, como sociedade, também negamos a nossa parcela de culpa e de responsabilidade diante daquele suicídio, daquela morte. E se isso está sendo cada vez mais frequente entre os nossos jovens, mais um alerta
para nós como sociedade, para pais, mães, famílias que precisam olhar para os seus jovens e estabelecer relações mais saudáveis, mais seguras, que eles se sintam acolhidos em suas famílias e em suas escolas. Brunielli também pontua quais as melhores formas de ajudar as pessoas, principalmente adolescentes e jovens que demonstram sintomas de problemas na saúde mental. Quando a gente está diante de uma pessoa que está passando por um sofrimento mental, por uma dificuldade, um problema, uma crise existencial, a gente tem o comportamento de dizer para aquela pessoa: se levante, vamos sair, vamos passear, né? Você não tem motivo para estar assim. Você precisa se esforçar, você precisa se ajudar, né? E frases como essas, elas não ajudam. Não ajudam porque quando uma pessoa quebra a perna, a gente não diz para ela se esforçar em andar. Quando uma pessoa está passando por um problema no coração, a gente não manda essa pessoa arrumar o que fazer. Então, quando uma pessoa tem depressão, quando uma pessoa tem ansiedade, a gente precisa chegar junto dela, né, acolhê-la e entender o que é que ela está sentindo. Então, a gente realmente se dispor a ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, né, de forma mais acolhedora e, na maneira do possível, fazer com que a pessoa se sinta compreendida e dizer àquela pessoa que, se ela precisar, estamos juntos, que a gente se dispõe a estar perto dela, que ela não se sinta sozinha, que ela vai vencer, né, que ela vai passar por esse período difícil que é necessário, né, porque hoje parece que ninguém pode ter tristeza. Todo mundo é obrigado a ser feliz e a tristeza, ela faz parte da vida. A tristeza, o medo, a ansiedade são sentimentos que fazem parte da vida humana e que a gente precisa se apropriar desses sentimentos, viver a fase da vida em que estamos vivendo, porque cada fase passa por crises. A gente precisa passar pelas crises olhando para elas de maneira construtiva, né, e ajudar as pessoas a olharem para as suas vidas e compreenderem, né, que aquele momento é o momento de parar, é o momento de pensar, de refletir sobre as escolhas, né, para que ela possa seguir em frente. Então, para ajudar um jovem, um adolescente que está demonstrando sintomas, a gente precisa realmente chegar junto de maneira aberta, não julgando. A gente precisa ouvir e estar atento, né, para que aquela pessoa se sinta acolhida e compreendida e não julgada, né, como comumente a gente costuma fazer até numa tentativa de ajudar. A gente procura ajudar, mas acaba atrapalhando o processo. Muito bem, você ouviu uma série de depoimentos gravados com a psicóloga Brunielli Souza, mestranda do Departamento de Psicologia da UFPE e responsável pelo trabalho de protagonismo juvenil nas escolas atendidas pela Gerência Regional de Educação Recife Sul. Se você que está nos ouvindo deseja procurar atendimento psicoterápico, aqui na região metropolitana do Recife temos diversas clínicas que oferecem o serviço de forma gratuita ou de baixo custo. O NASE, o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante da UFPE, atende no telefone 81 21 26 84 39, repetindo, 81 21 26 84 39. A Faculdade Estácio também oferece consultas gratuitas. O telefone deles é 81 32 26 69 99. Repetindo, 81 32 26 69 99. Quem está nos ouvindo fora do Grande Recife também pode procurar atendimento psicológico gratuito na Unifavip, que fica em Caruaru. É só ligar para o telefone 81 37 27 47 21. Repetindo, 81 37 27 47 21. Quem procura serviços de terapia de baixo custo também pode ir na Unicap. As primeiras sessões são gratuitas e as demais custam apenas R$20 cada. Entre em contato com o serviço pelo telefone 81 21 19 41 15. Repetindo, 21 19 41 15. Além disso, lembramos que você pode conversar com um voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, ligando de todo o território nacional para o telefone 188
188. A ligação é gratuita e você pode ligar a qualquer hora do dia, todos os dias da semana. Lembrando novamente, o telefone é o 188 188. E eu vou ficar por aqui. Agradeço às queridas psicólogas Thaís Quaranta, lá de São Paulo, Érica Chagas, de Surubim, e Bruniele Souza, aqui do Recife. E a você pela sua companhia. Esse programa foi produzido e apresentado por Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE. Nos trabalhos técnicos, nosso querido Roberto Peixoto. Sigam cuidando da sua saúde física e mental. E até a próxima. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir o depoimento de Hugo Martins. Ele fala sobre o programa Campanha de Alfabetização da Rádio Paulo Freire nos anos 60. Havia um programa na Rádio AM, de 8 horas da noite, era Campanha de Alfabetização, onde os professores faziam parte da equipe de Paulo Freire e entrevistavam as pessoas. E eu acompanhava com um gravadorzinho debaixo do braço e eu gravava tudo. Houve uma vez que foram dar diplomas aos adultos que aprenderam a assinar o seu nome, aprenderam a ler. Era isso o sonho de Paulo Freire, todos aprendessem a ler. Então chegou um senhor, eu acho que ele devia ter uns 70, mais do que isso, e disse: professor Paulo Freire, eu estou muito emocionado vendo o senhor aqui e eu estou aqui com um papel, uma caneta, eu queria escrever meu nome para o senhor ver que eu aprendi a escrever meu nome. Eu fico emocionado quando digo isso. Então, por não, ele escreveu o nome dele, disse: está vendo, professor? Aprendi a fazer meu nome graças ao senhor. Muito obrigado. Aí eu vi uma lágrima descendo assim, né, de Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo da UFPE, e agora, aqui na 820 AM, vocês vão escutar uma seleção musical de alguns artistas LGBTs. Fique agora com Johnny Hooker, Jalu, Janelle Monáe, Lineker, Gloria Groover e Saint Vincent. Minha flor, não me machuques, minha dor, não me abuses assim. Não tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com o teu olhar, não me deixes aqui a gritar.